Paz a todos, bom dia. Hoje a nossa meditação tem o tema de do bom ao melhor. Do bom ao melhor, e está ali em Hebreus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Não é do bom e do melhor, tá? É do bom ao melhor. Quando eu li esse texto, eu lembrei de uma história, uma coisa que aconteceu comigo alguns anos atrás. Há muitos anos atrás, na verdade. Tinha uma banda que eu cresci escutando em casa com os meus pais, chamada Petra. Essa banda foi uma das pioneiras, assim, uma das primeiras bandas cristãs de rock nos Estados Unidos. Então, rock até então era um gênero assim que não tinha esse lado ainda cristão. E essa banda foi uma das pioneiras. E ela tem músicas muito lindas de adoração, de louvor, evangelísticas. E eu cresci ouvindo a eles. E eu nunca fui de ir em show, em coisa assim. E essa banda, ela foi fundada em 1972. E eu até estava dando uma olhadinha mais sobre ela e vi que o vocalista, o fundador, o cara principal, ele nasceu em 1949, que é o mesmo ano do nascimento da minha mãe. E daí depois eu vi que foi no mesmo dia também, e no mesmo mês. Então eles têm exatamente a mesma idade. Oxe. Agora eu já dei a dica aí do ano e tudo mais, mas enfim, do mesmo ano. Então, em 1972 essa banda foi fundada, tem vários CDs e tal. E em 2006 eles fecharam a banda, é assim que fala, terminaram a banda, desfizeram a banda. E daí a gente fica triste, porque né, é uma banda assim, uma bênção. Só que em 2010 eles fizeram um tour no mundo todo, tipo de recordação, assim, sabe? E uma das cidades que eles passaram foi justamente Curitiba. E eu lembro que junto com alguns irmãos da igreja, eu fui nesse show, e isso é uma coisa muito inédita, porque assim, eu nunca fui em show e tal. E foi justo dessa banda que eu gostava muito. E foi numa noite em Curitiba, eu estava com vários jovens da igreja, e eu lembro que estava frio, e eu lembro que tinha uma fila enorme para entrar no salão, e a gente ficou por horas em pé naquela fila do lado de fora, assim, da quadra e tal, até chegar a vez, até entrar. E nesse tempo, então, que o pessoal está entrando, pegando o ticket, sei lá, então outras bandas ficam ali se apresentando, inclusive a banda que fez a abertura aquela noite era uma banda de amigos nossos. Então, são várias bandas que vão, tipo, meio que matando o tempo ali do pessoal para estar todo mundo e preparar, né, todo o ambiente para a banda principal, então, para o Petra, que estava todo mundo ali morrendo de vontade de ouvir Petra, que tinha terminado a banda, mas eles estavam fazendo esse tour super nostálgico e tal. Então, estava todo mundo com muita vontade de ouvir a banda. Mas a gente, depois de ficar várias horas na fila, finalmente entramos ali no salão e foram mais várias horas esperando até a banda se apresentar. Então, ficavam várias outras bandas, banda cover deles, outras bandas brasileiras de louvor de adoração se apresentando. E eu lembro assim que deu até dó de uma banda, que eles eram cover dessa principal, né? E, tipo, tava todo mundo, várias pessoas meio que vaiando, assim, falando, tipo, não, a gente quer a Petra de verdade, vem logo, se apresenta logo e tal, tipo, vão embora vocês. E deu até dó daquela banda, né? Mas porque todo mundo tava com a expectativa ali da banda principal. E daí, por fim, uma das últimas bandas que se apresentou antes do Petra mesmo, o cara, ele chegou lá, o vocalista, ele falou assim, gente, eu sei que vocês estão aqui para ouvir Petra, não para ouvir a gente. E eu cresci ouvindo desde menininho e eu também estou morrendo de vontade, mas não está na hora do show ainda, então vocês aguentem aí um pouquinho, a gente vai tocar uns louvores, umas músicas, cantem com a gente, com paciência, que daqui a pouquinho eles vão chegar. E todo mundo deu uma aliviada, assim, nos ânimos. E finalmente, então, chegou a banda principal, que a gente estava ali para ouvi-los. E foi muito joia, foi muito gostoso ouvir aqueles louvores, aquelas músicas de adoração, aquelas músicas que a gente cresceu escutando. Tinha gente de todas as idades lá. Foi muito especial aquela noite, né? E por que eu lembrei de tudo isso? Porque como o tema eu já compartilhei, do bom ao melhor, então tem muitas coisas que são boas, só que a gente, né, quer o melhor. E assim como essas outras bandas, elas eram boas, elas eram cristãs, elas eram uma bênção, mas o pessoal lá queria a banda principal. O pessoal lá foi para ouvir Petra, não para ouvir aquelas outras bandas, né?
Tadinho deles, mas foi joia também. Então, do bom ao melhor, o que nós estamos buscando nessa manhã? Esse texto que a gente vai ler, então, ali, Hebreus 3, do 1 ao 6, acompanhe comigo, eu vou ler na versão revista e atualizada. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos reunimos essa manhã para separar esse tempo, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, Senhor. E juntos, Senhor, com cada um que está aqui comigo, eu oro, Pai, para que o Senhor abra os nossos ouvidos, o nosso coração e ministre no nosso espírito, no profundo que o Senhor conhece. O meu coração, o coração de cada um que está aqui me ouvindo também, o Senhor conhece. Vivifica a Tua palavra, Senhor Deus. Mostra-nos, Senhor, a Tua vontade, Pai, nesse texto. Revela-te a nós, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, então o que estava acontecendo aqui, que o autor aos Hebreus, ele fala, né, Jesus, Moisés, são as palavras que saltam aos nossos olhos nesse texto. Jesus, Moisés, casa. O contexto aqui, o que estava acontecendo, essa carta ela foi escrita aos Hebreus, ou seja, aos judeus, ao povo de Israel. E nessa época, muitos estavam sofrendo muita perseguição. E essa perseguição não era por gente muito diferente deles, por soldados, por outros povos. Era pelos próprios judeus. Os judeus que criam ali em toda a lei, em toda a Torá, né, no Velho Testamento, estavam então perseguindo a esses judeus que estavam se convertendo a Cristo, perseguindo a igreja de Cristo, de Jesus. Então, esses hebreus cristãos, crentes em Jesus, estavam sofrendo muita perseguição. E eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, a voltar às coisas que eles acreditavam antes deles acreditarem em Jesus. Então, a pressão estava tanta, a dificuldade, a perseguição, que eles estavam quase olhando para trás e, não, acho que eu vou voltar nisso aqui, nisso que eu acreditava, nessa prática, nisso da minha vida antiga. Então, essa carta foi escrita para encorajar, para admoestar, para animar e também para firmar os princípios cristãos para esses irmãos. Então, era isso que estava acontecendo e Hebreus nos fala como que Jesus ele é melhor, como que ele é maior do que tudo, do que os profetas, ele é maior do que a lei, do que a própria lei. Ele é maior, ele é melhor do que Moisés, que Moisés ele era uma pessoa, né, muito especial ali em toda a cultura, em toda a história dos judeus, dos hebreus. Então, como que Jesus ele é melhor? Esse texto que a gente leu, ele vai comparar, então, o bom e o melhor. Então, a gente vai começar pelo bom. Ponto número 1, o servo. Então, vamos falar um pouquinho antes da história de Moisés. Eu trouxe aqui um papel para ajudar a gente a visualizar melhor. Tomara que você que está assistindo consiga ver aí também. Então, eu fiz um pequeno resumo da vida de Moisés. Então, Moisés, ele nasceu hebreu, ele era do povo de Israel, mas ele não nasceu em Israel, né? Ele nasceu no Egito, quando o povo estava ali vivendo a escravidão, o cativeiro. Mas ele foi adotado pela família real do Egito. Então, ele cresceu em um palácio, ele foi ensinado, ele teve muitas mordomias ali no seu crescimento. Mas o que aconteceu com Moisés? Ele deixou a realeza egípcia, ele deixou toda aquela pompa, tudo aquilo,
e ele foi então usado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Ele foi usado para libertar o povo, tirar o povo do Egito e daquela escravidão que eles estavam vivendo. Usado, chamado pelo próprio Deus. E ele então guiou, aqui, o povo guiou para a terra prometida, para a terra de Canaã, para a terra de Israel. Ele também trouxe a lei. Através dele, desse homem, Deus, ele ensinou todo o povo a lei e os mandamentos de Deus. Ele, que transmitiu a palavra de Deus, ele ensinou a palavra de Deus para o povo. Ele também conversava com Deus face a face, a tal ponto que o seu rosto brilhava depois dele estar conversando com Deus. A gente tem a jornada de oração, né? Então são 24 horas de oração. Já pensou, você entra ali, né, na salinha, vai orar, tem o seu turno de oração, 1 hora, e daí quando você sai, teu rosto está brilhando, porque você estava na presença de Deus, tão forte, tão tremendo. Era basicamente isso que acontecia com Moisés. Ele conversava com Deus como nenhum outro homem, nenhuma outra pessoa conversou. Tão próximo, né? Ele também intercedeu pelo povo. A gente sabe que o povo de Israel muitas vezes pecava, e Moisés ele orou, ele intercedeu pelo povo. Mas ele era um pecador, né? A gente está acompanhando ali no Antigo Testamento. A gente sabe que vai ter uma hora que ele vai esgotar a paciência de Moisés, e ele vai acabar desobedecendo a ordem do Senhor, porque ele era um humano, né? E nós estamos sujeitos a isso. E por fim ele morreu e ele foi sepultado pelo próprio Deus. Que história, né? Será que esse homem tem uma boa história? Será que ele é um bom exemplo? Ele é um excelente, ele era muito, muito acima do nível de qualquer outra pessoa, de qualquer outro ser humano. Então, ele era uma das pessoas mais reverenciadas pelo povo judeu, mais respeitado. Ele foi o maior líder judeu. Então, pessoal, os judeus tinham Moisés lá nas alturas, lá no céu, por conta de toda essa história que realmente é tremenda, é maravilhosa, é única. E aqui, nesse trecho que a gente leu, vai falar um pouco de como Moisés ele era bom. Então, vamos ler ali no versículo 2. Fala assim, está falando de Jesus, né? No finalzinho do versículo 1 falou de Jesus. Então, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então, quando ele está falando casa, não é casa tipo física, assim. É casa tipo povo de Deus, tipo a família, tipo as pessoas mesmo, né? Então, o lar. Então, Moisés era o quê? Ele era fiel. E olha só como ele era fiel, né? Estava falando de Jesus, que é fiel, como também era Moisés. Então, tipo, o nível de fidelidade de Moisés é muito alto. Ele era esse bom exemplo, né? Então, Moisés, ele era fiel a Deus em toda a casa de Deus, em toda a família de Deus. Mas como que ele era fiel? Então, vamos olhar um pouquinho mais específico a isso e nos conta no versículo 5. Diz assim, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Só até aí. Então, Moisés ele era fiel como servo. Por isso que esse ponto número 1 é o servo, o bom servo, né? Então, ele era um líder, um servo a Deus fiel. E por fim, no finalzinho do versículo 5, diz assim, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então, ele testemunhou coisas que seriam realidade. Ele anunciou, ou seja, ele profetizou, né? A gente sabe que muito do ensino de Moisés, tudo que estava acontecendo ali, na verdade, era um retrato do próprio Cristo Jesus que viria, que demorou muitos anos depois para acontecer, né? Mas ele foi um testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então, esse é Moisés, o bom servo, o servo. Mas o nosso tema é do bom ao melhor. Hebreus está falando, Moisés fiel, servo fiel, mas tem alguém que é melhor. Tem alguém que é maior que Moisés. Moisés é ótimo, mas tem alguém que é muito maior. E quem que é esse? Então, o nosso ponto número 2, o filho. Então, o ponto número 1 é o servo, como falou aqui, né? No versículo 5, Moisés era fiel como servo.
E agora a gente vai ver o filho, o melhor, né? E quem que é o filho? A gente já sabe, já leu aqui, né, sobre Jesus. Eu trouxe também um pequeno resumo aqui da história de Jesus, para a gente comparar, né, se é que é possível, mas para a gente entender, visualizar assim melhor o que Hebreus está nos falando. Então Jesus, ele sempre existiu com o Pai, desde antes da fundação do mundo. Ele estava presente com Deus o Pai lá na criação. Ele sempre existiu. Ele nasceu como hebreu também, aqui no mundo, como homem, mas ele sempre existiu como Deus, junto com o Pai. Jesus, ele era o próprio rei. Moisés, ele foi adotado, né, pela família real. Jesus é o rei dos reis, ele é o próprio rei. Jesus habitava no céu com Deus Pai. Por que ele habitava? Porque ele foi enviado pelo próprio Deus e ele deixou, então, a realeza celestial, ele deixou o céu e veio nascer na terra como um ser humano. Então, Jesus, ele deixou o céu, a realeza celestial. Ele foi enviado por Deus para quê? Para libertar o povo de Deus. Então, ele libertou o povo de Deus da escravidão, do pecado e da morte. Então, ele também foi usado por Deus para libertar o povo de Deus. E ele está guiando o povo de Deus para onde? Para a terra celestial, para o reino de Deus, para a eternidade com Deus, para o céu. Jesus, ele cumpriu a lei. Vocês estão conseguindo reparar um paralelo entre o bom e o melhor? Jesus, ele cumpriu a lei. Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é Deus. Ele morreu pelo povo, ele nunca pecou. Ele morreu e ele foi ressuscitado por Deus. E quando a gente olha para um e para o outro, a gente vê muito claro como Moisés foi um homem muito bom, um servo fiel. Mas como Jesus foi muito além, foi muito maior. Enquanto Moisés ele deixou ali a família real que ele tinha sido adotada, deixou o palácio e tal, Jesus ele deixou o céu e veio para a terra. Enquanto Moisés ele foi usado para libertar apenas o povo de Israel da escravidão do Egito, isso está mostrando, ilustrando o próprio Jesus, que ele libertou não só um povo, mas todo o povo de Deus, todos os países da terra. Ele libertou o povo de Deus não da escravidão de um país, mas da escravidão do pecado e da morte. Uma coisa que nenhum ser humano normal poderia fazer. Só Jesus, porque ele é muito melhor, ele é muito maior. Ele é o próprio Deus, né? Então, Moisés guiou o povo para a terra de Canaã, para a terra prometida. É um lugar, né, que existe até hoje, inclusive, lá em Israel, né? Mas Jesus ele está guiando o povo de Deus para a terra celestial. Um lugar que é eterno, um lugar que é perfeito, um lugar que não tem doença. A gente sabe, né, como é o céu. Um lugar onde nós seremos consolados, toda lágrima vai ser enxugada e a gente vai estar na presença do Pai, em alegria, louvando, adorando a Ele para sempre. E é para lá que Jesus está nos guiando. É para lá que Jesus está guiando o seu povo. Então Moisés, ele trouxe a lei, foi usado por Deus para trazer a lei. E Jesus, ele cumpriu a lei. Ele foi o único que conseguiu cumprir cada palavrinha e muito mais além do que a gente consegue imaginar. Ele cumpriu toda a lei. Enquanto Moisés anunciava a palavra de Deus, Jesus, ele é a palavra de Deus. Enquanto Moisés conversava face a face com Deus, Jesus é Deus. Jesus tinha o Espírito de Deus ilimitadamente junto a si, dentro de si, porque ele é Deus. Moisés, ele intercedeu pelo povo, Jesus morreu pelo povo. Além de interceder, e ele intercede por nós até hoje junto ao Pai, mas ele morreu, ele deu a sua vida. Ninguém foi lá e pegou e matou Jesus. E Jesus estava indefeso. Não, Jesus, ele deu a sua vida. Ele morreu pelo povo. Ele nunca pecou, né? Moisés era um homem pecador, mas Jesus Santo nunca pecou. E por último, Moisés, ele morreu e ele foi sepultado por Deus. Quantas pessoas foram sepultadas por Deus? Eu não conheço nenhuma, quer dizer, só uma, né? Moisés. E que maravilhoso isso. Mas tem alguém que foi mais maravilhoso. Jesus, ele morreu também, ele deu a sua vida. Mas Deus não sepultou Jesus.
Deus ressuscitou Jesus, o filho dele. Então, o filho, ele é muito melhor. Moisés, ótimo, um servo fiel, mas Jesus, muito mais. E a gente vê isso também nesses textos. Essa foi só uma comparação assim, bem pequena da história, um pouquinho um panorama da história. Lógico que se eu for escrever aqui, nunca a gente vai conseguir ver por quantos motivos Jesus era maior, Jesus é maior, é melhor. A gente nunca daria conta disso, né? Então aqui foi só um panorama. E é isso que nos fala aqui em Hebreus 3. Está comparando, está contrastando e comparando. Vamos olhar ali no versículo 1. Diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé, Jesus. Então, ele apresenta Jesus como o apóstolo, não é um apóstolo, é o apóstolo e sumo sacerdote. Então, quando ele fala de apóstolo, a palavra apóstolo, a gente sabe que significa enviado. Jesus, ele foi enviado por Deus, ele fala várias vezes ali no Evangelho que Deus o enviou. E ele não foi enviado, só que ele não foi enviado como os outros apóstolos a anunciar uma mensagem de redenção. Jesus, ele é a própria mensagem da redenção, ele efetua a redenção, ele é a redenção. Então Jesus, apóstolo enviado por Deus, que é a própria mensagem que ele está anunciando. E ali como sumo sacerdote, então o sumo sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. Era ali da tribo de Levi, né? Arão era o sumo sacerdote. E agora Jesus, apresentado aqui em Hebreus como sumo sacerdote, por que como sumo sacerdote? Porque ele também apresentou um sacrifício diante de Deus, representando os homens. E qual era o sacrifício que ele apresentou? Ele mesmo, a própria vida. Jesus, ele foi o sacrifício que perdoou, traz o perdão para toda a humanidade, porque ele é perfeito, sem defeito, porque ele é o próprio Deus que se deu. Então, ele representou toda a raça humana diante de Deus, dando a sua própria vida, e por isso é um sacrifício que foi feito de uma vez por todas. Não precisa mais matar o animalzinho. O sumo sacerdote ficava, né? Todo dia ia lá, não sei, todo dia, toda semana, tinha todo o ritual, todo o calendário, e matar quantas ovelhinhas talvez foram mortas ali, mas isso tudo é apenas uma ilustração, porque Jesus veio e cumpriu tudo isso, deu a vida dele de uma vez por todas. Sacrifício perfeito. Ele, perfeito e santo, de uma vez por todas, ele fez essa ponte entre Deus e o homem, como um sumo sacerdote, né? Então, vamos seguir ali mais um pouquinho. Então, como apóstolo, Jesus representou Deus diante dos homens na terra. E como sumo sacerdote, Jesus representa os homens diante de Deus no céu. Seguindo no versículo 2, o qual é fiel àquele que o constituiu. Então, Jesus é fiel. Fiel a quem? A Deus, né? A quem o constituiu, a quem o colocou, quem o estabeleceu. Então, Jesus também fiel. Versículo 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então, Jesus, ele é digno de glória e de honra. O Filho, o melhor, ele é digno de glória e de honra, muito maior do que qualquer outro. Não importa quão bom a pessoa possa ter sido, Jesus, ele é muito mais digno de honra e glória. Vamos pular ali para o versículo 6. Diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa. Só até aí. Então, Jesus, ele é fiel. Lembra que Moisés, a gente leu, né? Ele é fiel como um servo. E Jesus, ele é fiel a Deus também, mas como o Filho. Jesus, ele é o Filho de Deus. E quão mais acima, quão maior é o Filho do dono de tudo, né? Do Senhor de tudo. Então, Jesus, ele é fiel como o Filho. Moisés, ele conheceu algo sobre Deus. Jesus é Deus. O Moisés, ele testemunhou coisas que se tornariam realidade, eu falei, né? Jesus, ele fez as coisas serem realidade. Ele era a própria promessa cumprida. E o servo, Moisés, ele era fiel na casa de Deus. E o Filho, Jesus,
ele estabelece a casa de Deus. Então nós temos, né, o bom, nós temos o melhor. E o que é o melhor? Então o que Jesus estabeleceu? Vamos falar um pouquinho agora, no ponto 3, sobre essa casa. Vamos finalizar a nossa meditação pensando, essa casa que repetiu ali em tantos versículos que eu já falei, né, que ela não é uma casa física, o tijolinho ali, o telhadinho, ela representa aqui o povo de Deus, a família de Deus, representa o lar. Então é o povo de Deus, é a igreja de Cristo. Somos nós, somos todos aqueles que creem em Jesus. E o que está dizendo de nós nesse trecho? Falou de Moisés, antigamente, falou de Jesus e de nós, igreja, povo de Deus, de mim, de você que crê em Jesus. O que está falando sobre nós nesse texto aqui? Bom, ali no versículo 1, eu vou só jogar algumas palavras para a gente ir meditando. Bem no comecinho está escrito, por isso, santos irmãos. Então, a primeira coisa que nós, como casa de Deus, nós somos, é santos irmãos. Então, a primeira coisa é isso que está falando aqui, santos, separados por Deus, separados para Deus. Irmãos, membros do corpo de Cristo, membros da família de Deus. Então, Deus, Jesus, através de Jesus, do Filho, nós somos agora santos irmãos, da mesma família, separados por Deus. E seguindo ali, que participais da vocação celestial. Então, quem que é o povo de Deus? Quem que é essa casa de Deus? São os participantes da vocação celestial. O que é vocação? Vocação é um convite, é um chamado. O convite celestial é o convite à salvação, é a redenção. Então, a casa de Deus, o povo de Deus, são as pessoas que participam do convite celestial, da salvação, que é esse convite. Eu achei muito legal essa frase que eu li de um homem de Deus que fala assim, que a vocação, o que ela é? Ela é o chamado a uma caminhada rumo ao céu. Nosso chamado veio do céu e nosso destino é o céu. Então, a vocação celestial é isso. Nosso chamado vem do céu, vem de Deus. E o nosso destino é o próprio céu também, é o próprio Deus. Então, essa é a vocação celestial. O que mais? Seguindo ali, considerai atentamente. Então, o povo de Deus, a casa de Deus, deve considerar atentamente. Isso, considerar atentamente, é tipo mirar com uma maior atenção. É você fixa o seu olho num ponto e você está ali super atento. Considerar atentamente. O que o povo de Deus considera atentamente? Jesus, o Filho, Deus Filho. Então diz ali, considerai atentamente o quê? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Também o povo de Deus são esses que confessam. Confessar aqui é declarar, é falar diante de todo mundo, diante de todas as pessoas. O que os filhos de Deus, o que o povo de Deus confessa? Jesus, como Senhor, como Salvador, como o melhor. Então, a casa de Deus são esses que confessam, que declaram que Jesus, ele é o maior, que Jesus é o Salvador. Vamos pular ali para o versículo 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então, essa casa, o povo de Deus, a família de Deus, é estabelecida pelo próprio Deus. Nós, como igreja de Cristo, nós fomos formados, estabelecidos pelo próprio Jesus, o Filho que estabelece a sua igreja, né? E por último, ali no versículo 6 diz, Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual casa somos nós. Então, nós como filhos de Deus, nós como povo de Deus, nós somos estabelecidos por Deus e somos casa de Deus, e somos dele. Então, nós somos a casa de Jesus.
O povo de Deus é a habitação, é o lugar onde Jesus está dentro de nós, dentro daqueles que creem, daqueles que confessam, que declaram o Senhor Jesus, daqueles que participam desse chamado, dessa vocação celestial, do convite à salvação. Então, esses que participam, os que declaram, os que têm fé, são o povo de Deus. E eles são casa, nós somos casa de Jesus. Jesus habita em nós. Amém? Nós somos estabelecidos por Jesus na própria rocha que é o próprio Jesus. E por fim, esse texto termina com duas condições. Então ali no versículo 6 está falando, Cristo porém como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se indica condição. Então tem uma condição. E qual é essa condição? Se guardarmos firme até o fim. Guardar é manter, é segurar, firme, estável, né? Sem ficar ali pulando, caindo, etc., deixando, pega, deixa. Não, guardar firme, manter firme, segurar firme. O que a gente tem que manter firme, guardar firme? Se apegar até o fim, para sempre, né? O que é? A ousadia e a exultação da esperança. A palavra ousadia aqui pode ser também colocada como coragem, ou como a própria fé, ou como falar abertamente. Então lembra que esse pessoal aqui, esses hebreus que estavam lendo essa carta, eles estavam passando por perseguição. Então o autor está falando assim, olha, mantenha firme, guarda a ousadia, mesmo na perseguição, guarda a coragem da fé. E o que mais que é para guardar? A exultação da esperança, ou seja, a alegria da esperança, a glória da esperança. E qual é essa esperança? É a vida eterna no céu. É a vida eterna com Cristo, é a nossa esperança. Então, mesmo em perseguição, mesmo em dificuldade, mesmo em luta, mantenha firme a coragem, a fé, a ousadia de falar o nome de Jesus. Mas mantenha firme também a alegria. Mesmo nesses tempos, mantenha firme também a exultação da esperança, que é a vida eterna. Tudo aqui é passageiro. A dor, o sofrimento, tudo é passageiro. Mas tem uma coisa que é eterna, é a nossa esperança. E por isso a gente pode se alegrar hoje. Então é isso que o autor está trazendo, é essa mensagem. Lembra, vocês estão querendo voltar para o que era bom, mas lembra que vocês têm o que é melhor. E mantenham firme até o fim. Porque nós somos casa de Deus, né? Ali mesmo no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Jesus, ele é fiel como filho. Deus, ele é fiel. Então a gente pode ter certeza que vai se cumprir. A gente pode ter certeza que vai chegar o dia em que Jesus vai nos guiar até o céu e que a gente vai chegar no céu, que a gente vai chegar nesse lugar perfeito, maravilhoso. A gente pode ter essa certeza, a gente pode guardar firme. Por quê? Porque ele é fiel, porque ele é verdadeiro, porque ele é perfeito. Amém? Então, como o povo ali de Deus, de Hebreus, estava sendo animado, exortado, nós também somos animados por Deus nessa manhã a não deixar Jesus por nada. Às vezes nem é por outra pessoa, pode ser por uma pessoa da família, por uma amizade, por um relacionamento. Às vezes pode ser por um sonho. A gente é tentado a deixar Jesus por um sonho, por uma carreira, por um trabalho, pelos valores deste mundo que são passageiros. Às vezes nem são coisas ruins, nem são pecados. Às vezes pode até ser uma coisa boa, como no caso aqui era Moisés. E nós somos tentados muitas vezes a deixar Jesus por outras coisas. Mas vamos ficar com Jesus. Assim como está falando aqui Hebreus, vocês têm o melhor. Não troque o melhor por nada. Nós temos Jesus, nós somos casa de Jesus. Não vamos trocar Jesus por nada, nem por ninguém. Amém? E vamos guardar firme até o fim a nossa fé e a nossa alegria. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá a Tua palavra hoje, porque o Senhor se apresenta a nós como Filho fiel, amoroso, que nos traz para a Tua família, Senhor Jesus, que nos traz para participar do Teu próprio corpo, para ser participantes com Cristo,
que nos faz, que nos estabelece casa de Deus. Nós te louvamos, te agradecemos por isso, porque nós não merecemos. Continua a tua obra em nós, Senhor, e que a gente se mantenha firme, Senhor, na fé, na coragem, na alegria da esperança, mesmo não vendo, não vivendo hoje, Senhor Deus, mas crendo e vivendo pela fé, vendo pela fé a vida eterna contigo, Senhor Jesus. Faz, Senhor, essa casa, esse lugar, Senhor, que pertence ao Senhor, em nome de Jesus, e que cada um dos meus irmãos, que a gente nunca, jamais seja tentado a trocar Jesus, que é o melhor, mas que a cada dia a gente possa conhecer mais e mais esse Jesus, que é o melhor, que está conosco, que está em nós, e que se alguém ainda não tem o Senhor Jesus, que se alguém ainda não é casa de Jesus, que possa, assim como nós falamos, confessar o Senhor Jesus, declarar o Senhor Jesus, crer e se tornar casa do Senhor também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus